capítulo 13, verso de número 14. Não vou me estender. Eu disse ao pastor, vou pregar só até as 10h30 e chega, porque hoje está ventando, está chuvoso, então não vamos estender muito, tá bom? Capítulo 13 de 2 Reis, verso 14 em diante. E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. Quantas vezes? E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás ou feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Tome o seu assento, adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Eu não vou me estender, não. Estou brincando, vocês me conhecem. Mas eu quero que vocês abram o seu coração aqui esta noite para vocês entenderem essa história aqui. Essa história ela é muito profunda. É o fim da história de vida de um profeta. Profeta Eliseu. Como todos vocês sabem, sucessor de Elias. Mas há uma coisa que eu quero destacar aqui esta noite, irmãos, é uma coisa chamada oportunidades. Oportunidades. E o quanto as pessoas, elas jogam fora oportunidades. Há uma grande diferença entre você perder uma oportunidade e você desperdiçar uma oportunidade. Oportunidade, às vezes, ela está ligada à velocidade, tempo, espaço, pessoas. E às vezes as pessoas passam, as oportunidades passam, o tempo não permite, e você diz: perdi uma oportunidade. Ou por ignorância, ou por desconhecimento, ou por descuido, você perdeu uma oportunidade. Agora, existem coisas que você não vai ter desculpa quando você despreza uma oportunidade, quando você rejeita uma oportunidade, quando você tem a possibilidade de tomar posse de alguma coisa, de você conquistar alguma coisa, e você simplesmente ignorou aquele momento e você fez pouco caso daquilo, então você não perdeu uma oportunidade, você jogou fora uma oportunidade. E aqui você vai entender no final dessa história o quanto esse rei aqui, não se preocupe muito em guardar nomes não, né? Que tem uns nomes meio complicados aqui. Tem o Jeoás, que é um jovem rei, ele é jovem, né? E esse jovem, ele na verdade, ele é filho já de um outro rei, que era o Jeoacás, né? E lá o avô dele, né, que foi Jeú, todos eles vieram numa sucessão no reino de Israel. Olha para mim aqui. E todos esses 3 homens, tanto o avô Jeú, quanto o filho dele, que foi Joacás, quanto esse menino que é Joás aqui, todos eles tinham uma coisa em comum. Qual, pastor? Eles tinham um inimigo feroz, os sírios. Eles se levantavam muito contra Israel. E a verdade é que esse povo até hoje é inimigo de Israel. Mas observe o que eu estou dizendo aqui. E quando esse Joás aqui, ele assume o trono, quando ele se torna rei de Israel, ele assume debaixo de uma situação muito complicada, muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque o avô dele, que foi o Jeú, que venceu muitas batalhas, mas quando esse Jeú foi enfrentar os sírios, ele perdeu a batalha. Perdeu. Ele morreu como derrotado. Depois veio o filho dele, né? Foi o dele que foi Joacás, também enfrentou esses sírios e também perdeu a guerra. E agora tem esse jovem rei que assume um reinado falido, porque o avô já fracassou, o pai já fracassou, e a lógica está dizendo assim, ó: na tua família, você vem
passando uma sucessão de derrotas e fracassos. E você vai ser o próximo da fila. Se o teu avô não venceu, se o teu pai não venceu, não vai ser você que vai vencer. Ou seja, você não está assumindo um projeto que está bombando. Você não está pegando um reino que está em ascensão. Você está pegando um reino que está em decadência. Ou seja, você está assumindo um projeto que é falido. Falido. E é tão falido que, se você for estudar essa história, você vai perceber que nos dias do avô desse Joás aqui, nos dias do avô dele, Israel tinha 500 mil soldados. Sabe o que é 500 mil homens de guerra? Mas grande parte deles morreram nas guerras. E depois, o pai desse rei Joás também perdeu quase todo o exército. Quando esse menino assume aqui o reinado, ele não tem mais 500 mil homens de guerra. Sabe quantos mil homens ele tem? Pasme. Só mais 10 mil soldados. O teu avô tinha 500 mil homens no exército. E o teu avô e o teu pai conseguiram permitir que quase todo morresse. Olha para mim aqui. E agora você assume uma guerra terrível, uma pressão terrível. E você só tem mais 10 mil homens. Pastor, mas quanto é o exército sírio? 150 mil. Então é óbvio que você vai perder a guerra também. Aí você vai entender que o teu avô fracassou, que o teu pai fracassou e que você é o próximo fracassado. Olha aqui para mim. Porque se você só tem mais 10 mil homens e você tem que enfrentar 150 mil sírios, é óbvio que você não vai ganhar guerra. E está todo mundo pensando assim: esse Joás vai ser o próximo fracassado desse império. Só que tem uma coisa: Joás, no momento de grande fracasso, de grande apreensão, de muito medo, ele se lembrou de uma coisa: ainda existe um profeta em Israel, aleluia. Ainda existe um homem de Deus nessa nação, aleluia. E é exatamente no capítulo 13, no verso de número 13 e 14 em diante, que nós lemos aqui, é que Joás vai se lembrar que existe um profeta chamado Eliseu. E ele vai aonde? Ele vai na casa de Eliseu. Ele vai justamente buscar o quê? Uma palavra profética para a sua vida. Porque, vou repetir, ele já vem de um fracasso de família, que vem de avô, vem de pai. Ele é o próximo na fila. Ele está entendendo que a casa dele está destinada a sucumbir. E se só tem mais 10 mil, se com 500 mil não venceram, só com mais 10 mil, é óbvio que eles vão morrer. Mas ele procura o profeta Eliseu. E aí ele vai na casa do profeta Eliseu. Olha para mim aqui agora. Agora vem um negócio muito interessante que você tem que aprender aqui comigo. No capítulo de número 13, o profeta Eliseu aparece aqui na história. Só que se você for voltar na história, a última aparição, a última menção ao profeta Eliseu foi no capítulo 9. Capítulo 9. Do capítulo 9 ao capítulo 13 existe uma história, quase do tempo da história de vocês. Existe um tempo de 42 anos. Fazem 42 anos que Eliseu não aparece no cenário. Ele está em casa, ele está doente. Está aqui o texto que ele foi encontrado dentro de casa doente, vivendo solidão e vivendo um momento de ver a sua nação sucumbir diante dos sírios. Olha aqui para mim. Você está pensando que ser profeta é viver de glamour? Vocês acabaram de ouvir aqui a Milton e Marlene falar que nem todos os cantores têm glamour. Nem todos os cantores têm a faceta da fama. Porque alguns foram escolhidos para viver algo diferente. Eles não foram chamados para ser maiores do que ninguém. Eles foram chamados para fazer a diferença. Hoje a nossa geração quer ser maior. E quando que Deus ele quer que a gente seja diferente. Você pode entender que um homem que foi escolhido para ser o sucessor de Elias e fez o dobro de milagre de Elias. Ele fez o dobro de milagre. O dobro. Faltou um milagre para ele completar o dobro, né?
quando ele morreu. Só que mesmo depois de morto, largaram um defunto lá no túmulo dele. Quando tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou e pá, aconteceu o dobro de milagres. Você pode entender que uma pessoa está 42 anos sem ser chamada? 42 anos sem ser ouvida? 42 anos, pastor Jair, sem ser lembrado? Você recebeu a promessa de ser sucessor do maior profeta de Israel. E agora você está vivendo mais de 40 anos de isolamento. Mais de 40 anos de solidão. Mais de 40 anos de anonimato. E o que é pior, você está com uma doença terminal. Mas eu quero que você entenda aqui essa noite, que mesmo que você esteja vivendo um tempo de solidão e desprezo, de anonimato, Deus tem princípios imutáveis. E um dos princípios que Deus não muda é que Ele é galardoador de todos aqueles que o temem. Deus é galardoador de todos aqueles que creem nele. Você consegue adorar o Senhor comigo aqui esta noite? Aleluia. Deus é galardoador. Sabe por quê? Porque Eliseu plantou no ministério de Elias. Porque Eliseu plantou na vida de Elias. Eu quero que você entenda aqui esta noite que ninguém vai morrer sem honra se você temer a Deus. Pode estar velho, doente, esquecido, mas o rei vai bater na sua porta, a honra vai bater na sua porta. Toma posse aqui esta noite. Você não vai perder o seu valor, mesmo esquecido, mesmo que outros tenham tomado a dianteira, mesmo que você esteja vivendo um momento de crise, de doença, de solidão. Deus vai dar uma oportunidade e você ser honrado. Assim diz o Senhor aqui esta noite. E eu vou correr porque essa história aqui é muito, muito extensa, muito longa, mas quero que você entenda o seguinte. Quando o rei Joás bate na porta de Eliseu, era uma resposta, era algo que estava batendo ali, era a honra de Deus chegando na porta do profeta. E aí o profeta olhou para ele e disse assim: eu tenho uma orientação profética. Eu acho interessante, olha para mim aqui. Eliseu vai falar que eu tenho comando profético e eu tenho palavras proféticas. Porque às vezes nós somos muito bons em palavras proféticas e somos muito ruins em atos proféticos. São duas coisas distintas. Falar é uma coisa, agir é outra. Só tem poder quem age. Já falei isso semana passada aqui. Só tem poder quem age. E quando Eliseu recebe o rei na sua casa, ele vai dizer assim: ó, Joás, eu quero entender que você tem uma oportunidade de vencer esses homens, mesmo que você só tenha 10 mil e lá tem 150 mil. Desde que você entenda que você está recebendo uma oportunidade e você vai ter que aproveitar essa oportunidade. Aí Eliseu diz assim: ó, eu quero que você pegue na sua mão a arma que você trouxe. Que arma que Joás levou? Arco e flecha. Nossa, o meu caminho só tem uma câmera filmando, né? Para mim caminhar menos. Esqueci isso, amor. Olha aqui para mim. O profeta Eliseu está dizendo assim: ó, eu quero saber que arma você trouxe. Eliseu trouxe arco e flecha. Você nunca perguntou por que não tinha outra arma? Por que não era uma espada? Por que não era uma lança, como Saul, por exemplo, que era rei, gostava de usar lança? Por que arco e flecha? Porque os meninos, principalmente os príncipes, os filhos dos reis, quando chegavam aos 7 anos de idade, era descoberto qual a aptidão que aquele menino tinha. Se ele era mais apto para um arco e flecha, se ele tinha mais habilidade com uma espada, se tinha mais habilidade com uma lança. E quando então se descobria aos 7 anos o que aquele menino tinha de fato aptidão, a tendência dele, então ele era especializado naquilo ali. E ele era tão especialista em arco e flecha que ele carregou o arco e flecha junto para conversar com o profeta. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o profeta Eliseu ia dizer assim: ó, eu vou dar um comando profético para a tua vitória em cima da arma que você sabe usar. Não, você tem que entender isso aqui. Deus, ele colocou nas tuas mãos uma habilidade. Você não precisa arrumar arma nova, não. Deus já te deu desde a sua mocidade, desde os teus primeiros passos na fé. Deus já te deu uma arma poderosa. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Aleluia. O que o Senhor está dizendo assim, ó, eu quero quebrar um ciclo de fracassos da tua família e eu quero que você use a arma que você sabe usar. Você sabe cantar? Então cante, meu filho. Eu não sei cantar nada, imagina. A única arma que eu sei usar no reino é pregar
alguma coisa, um feijãozinho com arroz aqui toda terça-feira. É o que eu sei. Falar da Bíblia. Se eu for cantar, não canto nada. Se eu vou tocar, pior ainda. Não é verdade? Então, o que adianta eu tentar usar uma ferramenta que eu não sei? Você tem que usar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Eu quero que você olhe para dentro de você aqui esta noite e você entenda que você já tem a arma nas tuas mãos que Deus te deu para vencer. Vocês estão vivos aí? Dá um glória a Deus para passar o frio que eu já estou quase encerrando. E aí ele pegou o arco e a flecha, não é? Porque ele sabia usar isso, era a arma que ele tinha. E aí o profeta diz assim, ó, agora eu quero que você coloque as mãos sobre esse arco e flecha. Eu vou colocar minhas mãos sobre você e eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Depois que eu fizer isso, eu quero que você abra uma janela. Uma janela que dê para o Oriente. Mas não era melhor abrir uma porta? Não me pergunte não, mas a verdade é que Eliseu é o profeta dos milagres de porta fechada. Tem 5 ou 6 milagres na história de Eliseu que todos são feitos com porta fechada. Lembra quando ele orou lá pela aquela mulher que disse que, ó, vai para tua casa, pega teus filhos, enche de azeite, pega a botija e fecha a porta. Lembra quando ele foi lá pela aquela mulher, a sunamita, que perdeu o menino, que colocou no andar de cima? Como é que ele ressuscitou o menino? Fechou a? E assim vão. Em Samaria houve milagre de porta fechada. Não é? Quando aqueles 4 leprosos foram lá no arraial lá e houve vitória, porta fechada. Aqui de novo, milagre de porta fechada. Sabe por quê, irmão? Porque quem depende de porta é nós, mas Deus não depende de porta. Deus vai fazer milagre de porta aberta, porta fechada, não importa. Ele vai fazer milagre porque ele não depende de porta. Amém? Glória a Deus. E ele disse, agora eu quero que você abra para o Oriente. Por que para o Oriente, meu irmão? Porque era para o Oriente que ficava a capital da Síria, Damasco. Ficava para lá onde nasce o sol. Ou seja, eu vou te dar uma vitória, mas você tem que saber para onde você quer a vitória. Eu vou te dar o rumo. Então vai para a janela. Abre uma janela que dá lá para a capital do teu inimigo, lá em direção ao teu inimigo. Porque às vezes Deus quer te dar uma vitória e você ataca na ponta errada, você ataca pessoas erradas, você ataca pessoas, em vez de atacar um mundo espiritual, você ataca pessoas. E você não vence. Isso aqui é muito profundo, pena que não dá mais tempo. E aí, ele abriu a janela que dá para o Oriente, né? E aí agora Deus abriu essa janela de oportunidade. Era o norte, né? Que era de onde vinha o inimigo, do norte, do porta, uma janela que dava para o Oriente. Sabe o que quer dizer Oriente, né? Onde nasce o sol? No Oriente. Por isso que é da palavra Oriente que vem a palavra orientação. As pessoas se orientavam pelo nascer no sol. Semana não sei onde é que eu estava, disse, onde é que será que é o norte, onde é que é o sul? Onde é que nasce o sol? Ah, o sol nasce aqui. Então aqui é o leste, oeste, norte, sul. Deus quer dar orientação para você vencer. Deus quer dar uma orientação para você parar de golpear o ar e não alcançar a vitória. Você está sentindo Deus aqui nessa palavra aqui esta noite? Eu sinto Deus aqui, aleluia. Você precisa ter direção. Como é que você vai agir? Como você vai proceder? E agora eu vou encerrar. Aí o Joás pegou o seu arco e flecha. E o que ele fez? Olhou para aquela janela. E o que o Joás fez? Jogou uma flecha. Jogou 2. Jogou 3. E guardou o seu arco e flecha. Guardou a aljava, onde guardava as flechas. E o profeta Eliseu ficou olhando para ele. É isso. Finalizou. Você tem certeza, rei, que é isso aí que você está fazendo? Está certo? É isso. Já soltei 3. Tá bom. O que eu faço agora? O que você faz? Você acabou de perder uma oportunidade. Porque você tinha muito mais flechas na aljava para lançar. Porque o número de flechas que você lançasse pela janela que dá para o Oriente, que vai lá para o norte, que vai lá para o teu inimigo, o número de flechas que você fosse lançar pela janela era o número de vitórias, de batalhas que eu te daria para você vencer. Sabe por quê? Aí o profeta disse, você podia ter largado umas 6 pelo menos, você largou 3.
O profeta Eliseu chegou a dizer 6, e o rei só jogou 3, porque de 3 para 6 é o dobro, sim ou não? Isso tem uma coisa que Eliseu entendia, era de porção dobrada. Porque quando ele olhou para Elias no fim da vida do profeta Eliseu, eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que é na tua vida. Sabe quantas flechas cabiam no aljava? 30 flechas. Ele só usou 10% da oportunidade que ele recebeu. Então olha aqui para mim, orar por você aqui essa noite. Às vezes o problema não é falta de oportunidade para a gente vencer, é que nós não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Fica de pé para a gente orar juntos aqui esta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, quero que você receba aqui esta noite uma palavra de Deus para o seu coração. Deus já colocou a arma nas suas mãos para você vencer. Deus já está dando uma oportunidade para você vencer. Se você não souber aproveitar, você não vai poder se queixar de que você não teve oportunidades. Você está lançando oportunidades fora da sua vida. Eu quero orar pela sua vida aqui esta noite. Nós não estamos em muitos aqui não. Eu sei que há muita gente conectada, muita gente nos assistindo, mas eu quero que você que quer receber de Deus aqui um comando profético para você vencer. Eu não sei como foi o ciclo de coisas na tua família. Talvez você está aqui dizendo assim, quando o Senhor falou que o avô foi derrotado, o pai foi derrotado, e tudo conspira para mim também ter uma derrota. Isso falou comigo. Pois eu quero orar por você esta noite. Porque você não vai ser um Joás da vida. Você não vai jogar fora uma oportunidade profética, não. Você vai tomar hoje posse de algo de Deus. E você não vai ter só palavras, você vai ter atitude profética. E Deus vai dar vitória para você em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, irmãos. E você quer orar comigo? Vem aqui na frente agora. Vai, até bom você vem caminhar aqui, esquenta um pouquinho. Vem aqui para nós orar. Eu quero convidar os pastores para orar comigo aqui. Convidar os pastores para a gente orar. Porque Deus está colocando algo nas tuas mãos aqui esta noite. Você não pode perder essa oportunidade. Você pode até jogar fora essa oportunidade. Você pode até jogar fora uma chance que Deus está te dando de você receber um comando profético, uma palavra profética, uma atitude profética. Eu não sei se você se deu de conta de quantas flechas você tem na sua aljava. Talvez você pense que só tem 2 ou 3 ou 5. Deus está dizendo que está te dando muito mais do que você imagina. Você tem muito mais do que você pode imaginar. Você tem muito mais potencial para usar. Joás só usou 10%, eram 30, usou 3, usou só 10% da sua capacidade. E aqui esta noite eu estou como um profeta de Deus à luz desta palavra, te dizendo, Deus está te dando muito mais ferramentas para você vencer. Você está recebendo uma estratégia de Deus para vencer. Adore ao Senhor comigo aqui. Os pastores vão descer e vão orar contigo, vão orar com a sua vida. Vamos orar, pastores. Pai, é no nome de Jesus que esta noite nós estamos na tua casa, viemos aqui ouvir a tua palavra, viemos, Senhor Deus, profetizar um tempo novo para esta casa, para esta família. Não sei há quanto tempo esta família vem de fracassos em fracassos, de derrotas em derrotas, de quedas em quedas, mas, Senhor, esta noite, em nome de Jesus, tu hás de romper, ó Deus, com esta maldição. Senhor, se o avô não venceu, se o pai não venceu, este filho vai vencer, esta filha vai dar a volta por cima. Tu hás de dar vitória, Senhor. Por isso ensina-nos a ter coragem, a ter fé, a ter obediência, a ter discernimentos. Por isso esta noite nós oramos pelo teu povo, oramos pelos teus filhos, pelos nossos internautas, pelos nossos irmãos que estão conectados na live. Eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, para que eles recebam, ó Deus, a direção sábia de como agir para vencer o inimigo, de como agir para vencer as adversidades, inimigos que vêm destruindo a família, inimigos que atacaram os avós, atacaram os pais, mas este filho, essa filha está quebrando este ciclo de maldição nesta casa. Para a glória do Senhor eu estou orando, para a glória do Senhor eu estou orando, para a glória do Senhor eu estou orando. Agora Deus de Israel vai tocando, renovando, fortalecendo, enchendo pelo teu Espírito, Deus.
Oh, Espírito Santo do Senhor, nós estamos na tua casa, nós estamos aqui, Senhor Deus, com a nossa aljava cheia. Senhor, estamos com as nossas flechas, nós somos uma flecha nas tuas mãos. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, crente, adore. Você é uma flecha. Deus está aqui dizendo ao seu coração: você é uma flecha. Isaías 49:2 diz que nós somos uma flecha na aljava de Deus. Você já viu como é que funciona uma flecha? Quando o arqueiro coloca a flecha no arco, quando o flecheiro pega a flecha, o que ele faz? Ele vai puxando, ele vai puxando, ele vai puxando. E às vezes nós não entendemos, parece que nós estamos recuando. Você queria ir para frente, Deus te empurra. Você queria dar mais um passo para frente, você dá dois para trás. E você não entende. É Deus fazendo você recuar. Para quê, pastor? Para você ter mais força, para você ter mais impulso e para você você conseguir de fato atingir o alvo, para que você tenha a mira certa. Você está entendendo que às vezes Deus faz você recuar para que você seja certeiro, para que você acerte o alvo. Deus nos faz recuar para nos dar mais impulso. É isso que Deus está fazendo. Recua, de vez em quando tem que recuar em alguma coisa, para você ter precisão na hora de acertar o seu alvo. Você quer acertar o alvo? Então às vezes Deus vai fazer você recuar. Não é para você morrer, é para você pegar mais força. Dá para dar glória a Deus? Então que você não perca as oportunidades. Que você não perca as oportunidades. Amém, meus irmãos?